Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado do meu querido amigo, companheiro de batalhas, pastor Silvio Oliveira. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo e muito melhor aqui no estúdio da Vox TV, pastor. Aqui é um ambiente bem familiar. Não é? Bem bom, é ótimo para nós batermos um papo. A gente consegue um cafezinho do Ed. Olha aí, tá né? vendo? Obrigado, Ed. E aí, qual é o assunto de hoje, pastor? Pastor, olha, o tema hoje é como um daqueles muito bons para não discutirmos, mas para batermos um papo, realmente. Né? Trocar uma ideia. Trocar uma ideia de acordo com a palavra de Deus. Então diz assim o tema de hoje, olha. Deus tem um padrão de vida para os crentes, pastor? O que o pastor acha? Sim, ele tem sim uma exigência, né, que os seus filhos e filhas devem observar. É claro que nós não podemos pensar que nós devamos ser perfeitos, porque isso não vai acontecer. Nossa natureza pecaminosa, embora redimida, sim, ainda oferece muitos problemas para nós, né? Sim. Paulo, por exemplo, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, ele fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Então ele apresenta essa tensão, né? E isso é uma dificuldade. Agora, nós temos que ser santos. Santos não significa sermos perfeitos. Seremos perfeitos no céu. Santo significa ser separado para Deus e por Deus. Separados do mundo, separados por Deus e para Deus. E para sermos santos e termos essa vida conforme o Senhor exige de nós, nós temos que olhar para as Escrituras, né? Nas Escrituras que nós, sim, encontramos o padrão de vida que o Senhor requer dos seus filhos e filhas. Jesus disse isso, examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Tem esse sentido também do padrão de Deus através de Jesus Cristo? Obviamente ele é o nosso modelo maior, perfeito, sim, de um ser humano cheio do Espírito Santo 24 horas por dia. Ele é o nosso padrão. Todo segundo, milésimo de segundo, horas, cheio minutos, do Espírito Santo 24 horas por dia. Nós podermos aprender a palavra de Deus também. Perfeitamente. Nesse sentido de buscar um padrão de vida com os moldes ou modelo de Cristo, né, do nosso Senhor. Exato. O mundo geralmente critica os crentes porque julgam que nós queremos ser melhores do que os outros, que nós somos cheios de regras do não pode, é proibido, etc. e tal. Na verdade, o crente é a criatura mais livre do universo, né? Por quê? Primeiro porque o nosso Senhor é o Senhor da liberdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Também porque nós conseguimos falar uma pequena palavra que muita gente não consegue falar. Sim. Não, sabe? Nós conseguimos falar não. Se você chega para um alcoólatra, né, e você oferece uma dose para ele vai conseguir dizer não? Não. Se você chega para alguém que tem vício em nicotina, oferece uma bituca para ele vai dizer não, né? E assim sucessivamente. Quem não consegue dizer não é porque sem dúvida nenhuma, escravo do seu vício, né? Escravo do seu... Agora, nós podemos dizer não, né? Agora, o fato de nós termos a lei de Deus para ser observada, aplicada e obedecida, não nos torna piores, né? Ou melhor, melhores do que os outros, né? Nós estamos apenas buscando cumprir aquilo que o nosso Redentor exige de nós. Sim. E os seus mandamentos, ele mesmo diz que o fardo dele é leve.
Olha. Não é pesado, é leve. Né? Exatamente. E o Senhor Jesus diz, aprendam de mim. O Nós meu que fardo fazemos- é leve. Nós que fazemos pesado, né? Quando a gente entra com as nossas regras, né? Aí Exatamente. se torna pesado. Por exemplo, a indumentária dentro da igreja, né? Que em algumas denominações isso é muito rígido, Sim. né? A aparência, a imagem, muitas vezes nada tem a ver com o que existe no interior do coração do homem, não? Interessante, pastor. Tanto que eu creio, até eu vou fazer uma analogia também, juntamente com o meu amigo pastor Kenji, no sentido de que o padrão de Deus não é assim muitas vezes de uma hora para outra, né? A pessoa entrega a vida para Jesus, se torna um cristão, ele acha que... Não ele, né? As pessoas acham que ele já vai mudar radicalmente. Né? O padrão de Deus- processo. é um processo e o padrão de Deus muitas vezes demora. Né? É um processo, é a santificação, chamado de santificação. Nós vamos entrar numa estrada agora, onde teremos altos e baixos, mas quando estivermos no ponto certo, conforme Paulo nos diz, né, na altura do varão perfeito, Sim. aí seremos recolhidos pelo Senhor, porque estamos perfeitos. O pastor acredita que muitas pessoas entendem errado, assim como no início do nosso programa, com relação à santidade. Por quê? Muitas pessoas, como já foi explicado, o santo quer dizer separado. Separado. É no sentido de escolhido, seria isso, Sim, né? sim. Até porque muitas pessoas acreditam, não, eu vou tornar crente, eu não vou poder pecar mais, eu não vou poder errar, não vou poder fazer mais nada, né? Então vem aquele medo também. E deixa para se batizar, né? Quando tiver 98 anos de idade, 99 anos. Quando já estiver na passagem, né? Aí batiza no rio, já sai do outro lado, em outro lugar. Mas, pastor, é interessante também no sentido, eu até vou fazer mais uma pergunta nesse sentido de padrão. Obviamente, o pastor já disse que tem um padrão bíblico, né? Desse padrão Sim. de Deus para os crentes. Mas isso tem de acordo com as épocas também, porque na época de Jesus ou no Antigo Testamento, sempre tinha um molde, um modelo. Hoje, eu creio que está até mais difícil, né? Porque naquela época não tinha shopping, não tinha vários outros Verdade. os entretenimentos, né? Uhum. Ou para pessoal ou para familiar, né? Uhum. E hoje está mais até difícil, eu creio. Mas esse padrão é de acordo com as épocas também ou não? Não, há uma regra básica, um princípio básico, né? Mesmo na época de Jesus, do primeiro século, eles tinham ali o seu lazer, os seus prazeres, né? Os seus entretenimentos, mas a regra é muito básica, o princípio é básico, vamos assim dizer. Não permitir que nada ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Sim. Né? Então, embora hoje tenhamos uma oferta muito maior de entretenimentos, etc. e tal, a regra é a mesma. Nada deve ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Se ocupar, se torna idolatria. Sim. É interessante nós até aprendermos esse sentido, no sentido de padrão de Deus, porque nós vemos muitos ensinamentos errados nesse sentido, Sim. as igrejas no sentido. Até porque Deus não muda. Né? Tiago nos ensinou isso de forma muito clara, que em Deus não há sombra de variação. Então, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, não houve mudança nenhuma. É apenas alguns que leem de uma forma muito superficial é que acabam encontrando um Deus mais rígido no Antigo Testamento e um Deus mais bonzinho no Novo Testamento. Isso não ocorre. Porque o que acontece no Novo Testamento, com o sacrifício de Jesus, é a prova de que o pecado é, sem dúvida nenhuma, uma coisa grave aos olhos do Senhor. Entendi. E tão grave que ele teve que dar o seu próprio filho para que morresse por nós. Então, Interessante. é o mesmo Deus, né? Então, lá no Antigo Testamento, você encontra toda a ação de Deus contra o pecado, daquela forma bem, como esse menino falou, né? Descendo o chicote, né? É verdade. Mas é o mesmo Deus. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai verificar que o pecado é tão grave, mas tão grave, que a única maneira de resolver essa situação é com a morte do seu próprio filho. Interessante também, porque muitas pessoas entendem como exortação, como um castigo, né?
E na verdade exortar quer dizer ajudar. Encorajar. E também. Encorajar, né? Então a exortação, você precisa de uma exortação, e às vezes pensam que é uma bronca. Não, mas é um encorajamento, né? E na nossa vida cristã, né, já que estamos falando de padrão, Sim. nós vamos precisar de muita exortação. Por quê? Porque a gente peca, né? E para desanimar é tão fácil, né? É fácil. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz o seguinte, olha, aquele que diz que não peca é mentiroso. Então, ou seja, todos nós pecamos. Sim. Só que o crente não pode permanecer no pecado. Essa é a diferença, né? Então a gente peca. A gente tem que se arrepender. Arrepender não é remorso. Arrepender é voltar, converter o seu caminho, né? É ir para uma outra direção. Nunca mais praticar aquilo que é a transgressão à vontade de Deus, né? Entendi. O pastor acredita que também que é dependente da forma que Deus é se apresentado na Bíblia, porque nós sabemos que Jesus está desde o princípio. Uhum. Gênesis 3:15 diz que ele... João capítulo 1, que Jesus está lá. Que é uma confirmação, Sim. inclusive o Antigo e o Novo, eles se confirmam, né? Existe uma simetria. Mas depende da forma que Deus é se apresentado, porque, obviamente, no Novo Testamento, Deus é apresentado Jesus por seu filho, né? Seu filho. E no Antigo Testamento, ali não existe aquela forma literal, porque ninguém viu Deus, na verdade, né? Sim, ninguém viu. Então, existe essa dificuldade de muitas pessoas entenderem esse sentido da pessoa de Deus. O pastor tem falado muito sobre a Trindade também, né? A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que funciona assim, pastor, esse entendimento sobre a Trindade? Então, algumas pessoas, parece-me, que só vão respeitar a ordenança, os mandamentos de Deus, se virem algo sobrenatural, né? Se estiverem vendo. Se não virem, então vivem as suas vidas de acordo com as suas próprias vontades, né? Sim. No Antigo Testamento, mesmo vendo, né, o povo de Israel que estava em peregrinação pelo deserto, eles tinham acesso a manifestações visíveis de Deus. A coluna de nuvem, Olha. a coluna de fogo, não é? Entendi. A voz de Deus, né? Se manifestando no meio do povo, no meio da Shekinah, na glória de Deus, Nos na 10 tenda, mandamentos. na tenda, Entendi. né? O Monte Sinai fumegando como um vulcão em erupção, né? Mesmo vendo isso, eles se rebelaram contra Deus. Então, quer dizer, ver não é garantia de que vão viver um padrão de vida de acordo com a vontade de Deus. Então depende de saber ouvir a voz do Senhor também, Exato. na palavra. E ter um coração Ah, domável, um coração ensinável, Sim. né? Humilde. Quando Jesus, então, ele aparece, também você vai verificar que, mesmo vendo a Cristo, sim, até mesmo os discípulos falharam, sim. né? E aí vem a era do Espírito de Deus, que é invisível, Entendi. né? No Antigo Testamento, Deus se manifestou daquelas formas maravilhosas e eles se rebelaram. No Novo Testamento, Jesus se manifestou em carne e eles o crucificaram. E agora, no Novo Testamento, na era do Espírito de Deus, né? Sim. Então agora exige-se muito mais fé, né? Porque a gente não vê. A gente crê que ele está em nós, mas a gente não vê. Então exige-se muito mais fé na nossa vida, no nosso padrão de vida, né? É por isso que o Senhor vai recompensar, de fato, aqueles que com fé creem que são templos do Espírito de Deus, né? Que são templo do Espírito de Deus. Sim. E vivem de acordo com a vontade dele. Sim. Então, antigamente se falava muito de crente. Hoje ainda se fala um pouco, porque parece que virou um termo pejorativo. É verdade, é verdade. Depois mudou-se para evangélico, que também parece que não está valendo mais nada, né? Ser evangélico. Que coisa, né? Sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Então, pastor, mas hoje nós vemos a importância de ser, mais do que um crente, ser um cristão. O cristão quer dizer pequenos cristos, né? Isso mesmo. Tem mais algum significado de cristão? Não, pequeno Cristo, imitador de Cristo. Sim. O crente significa aquele que crê. Sim. Então,
Mas o fato desse descrédito, pastor, é por causa do mau testemunho de muitos daqueles que se dizem cristãos, né? Infelizmente. A gente vê que esses que dão mau testemunho não estão preocupados com o padrão de vida que Deus está exigindo. Não estão preocupados. Sim. Estão preocupados com seu próprio umbigo, estão preocupados em ter vantagens e materiais, de ganhar vantagens sobre os próximos, né? Então a gente percebe que com esse mau testemunho a sociedade acaba dando desvalor, né? Vai desvalorizando a pessoa do evangélico por causa desses maus testemunhos. Sim. Maus testemunhos na política, maus testemunhos no comércio, maus testemunhos no âmbito das relações pessoais. Sim. Então a sociedade fala, crente é isso, né? Crente. Tem gente até que diz assim, olha, eu prefiro trabalhar com não crente do que com crente. Já imaginou uma coisa, né? Infelizmente. Já aconteceu o contrário. Eu já ouvi muitos, né? Por causa do bom testemunho, do padrão de vida. Pessoas que não eram, mas e se davam muito bem. E davam testemunho. Testemunho de honestidade, Sim. né? Não estou dizendo que todos são assim, graças a não Deus. Estamos generalizando. Exatamente, graças a Deus temos bons crentes, com bom testemunho, Sim. mas aquela meia dúzia ali acaba causando um prejuízo Às vezes não é enorme. nem meia dúzia, um só. E infelizmente, o cuidado que nós temos que ter hoje, é uma opinião minha, assim, pastor, que o cuidado de muitas vezes não se contaminar, porque aí vem aquele negócio do que tem. O Salmo 73, quando o salmista do Salmo 73, ele vê a prosperidade do ímpio, ele fica com inveja. Ele diz, eu vi, né? Eles não sofrem problemas com dinheiro, com saúde e tal, e eu quase escorreguei, ele diz. Aí no meio do Salmo ele diz, até que eu vi o destino dos ímpios. Ele entrou no altar do Senhor e ele viu o destino dos ímpios. Aí que nós entendemos aquela palavra de Jesus quando ele diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Esses olhos, para saber examinar, olhar, saber para onde está olhando. Porque os olhos são a janela da alma. Sim. Se os olhos são bons, a alma é boa, né? Se os olhos forem trevas, sua alma é treva. Né? Uma dica aí para quem está assistindo, para quem quer ter um padrão de vida, olha, muitas vezes começa pelos olhos. Sim, todos os sentidos, né? Todos os olhos, audição. Exatamente, mas aquilo que Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Sim. Né? Se do nosso coração temos riquezas da parte dos céus, né? Então vamos falar coisas boas, se não... Isso me remeteu também a um versículo que eu gosto muito, que está em Jó 28, muito fácil de gravar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e apartar-se do mal, a inteligência. Então, pastor, o pastor acredita que muitas vezes falta temor de pessoas que não querem ter um padrão, ou acham que é melhor viver. Jesus disse isso, aquele que quiser ganhar a sua vida, no sentido, uma vida humana, vai perder, mas aquele que, por amor de mim, perder a sua vida, ou seja, os discípulos fizeram isso, eles largaram tudo por amor ao Senhor. Claro que essa palavra soa de forma muito radical para alguns ouvidos, né? Sim. Porque a gente vive num mundo agora que as pessoas estão, mesmo dentro da igreja, estão mais preocupadas com o seu trabalho, com o seu emprego, com o seu salário, com adquirir os bens. Não que isso seja errado, mas eles colocam toda a sua energia nessas coisas. Tudo. Entendi. Né? Para Deus deixam um espaço ali pequeno. Né? Sim. Se der para eu ir no domingo na igreja, tudo bem. Se não der, eu tô cansado, eu tô cansada. Tenho um compromisso no shopping, preciso comprar um tênis. Ou talvez eu não trabalhei muito durante a semana. Tô cansado, mereço descanso, tal. E deixa Deus por último, quando na verdade é Deus quem deu o emprego para essa pessoa. É Deus quem sustenta diariamente sua vida e a vida de sua família. Então essa falta de reconhecimento, mesmo dentro da igreja, né, faz com que a gente tenha uma ideia errada sobre o estilo de vida de um cristão. Entendi. Por isso que eu creio que Jesus, quando ele diz lá no Evangelho de Mateus,
Ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus Pois é. e a sua justiça. E todas as demais coisas. Então, tudo aquilo que o ser humano imagina que é uma necessidade, ou que seja, ou ele está carente de algo, às vezes, porque muitas vezes tem pessoas que confundem vontade com necessidade. Então, Deus tem um padrão de vida de acordo com as nossas necessidades. É isso, pastor? Sim, sim. E a gente muitas vezes confunde o urgente com o importante. Né? Nós temos que levar em conta o que é importante para nós. Exatamente. Né? Não podemos focar apenas no urgente, nós temos que focar no importante. E o que é importante para nós? A vida eterna. Né? É urgente que a gente tenha que garantir o sustento, sim, diário, sim. Nós vivemos tempos maus, né? Dias maus. No entanto, o que é mais importante do que o pão diário? A vida eterna. Né? Exatamente. Então, o que a gente vê aqui, uma distorção no padrão de vida do cristão. Então, alguns pensam assim, que não, o padrão de vida do cristão é trabalhar durante a semana, né? E se der, no domingo, eu vou lá, cumpro a minha obrigação. Quantas vezes eu ouvi essa expressão? Vou cumprir a minha obrigação. Eu falo misericórdia porque só Deus. Só Deus. Só Jesus para ter misericórdia. Quando é o contrário, né? A minha maior preocupação deveria ser adorar a Deus, louvar a Deus, servi-lo mesmo durante a semana. Mas como? Eu estou trabalhando que nem um doido, não sei o quê. Durante o seu trabalho, louve a Deus, ore ao Senhor. Busque a face de Deus. Quem sabe muitas das coisas, muitos dos problemas que está enfrentando no seu trabalho, no seu escritório, sejam resolvidos com essa simples disposição de buscar comunhão com o Senhor no seu trabalho. Muito importante, interessante. Olha, você que está acompanhando o nosso programa, como é importante esse tema com relação ao padrão, porque Deus tem um padrão de vida não só para a sua vida, mas para a sua família. Deus tem um padrão de vida para o seu trabalho, né? Porque, inclusive, pastor, infelizmente, tem muitos cristãos, né? Nós não estamos julgando, isso é notório. Sim. Né? Nós que trabalhamos em empresas, né? Eu me aposentei por tempo de serviço também, mas nós vemos muitos até em trabalhos, maus testemunhos, infelizmente, né? Fora do padrão de Deus, é isso, pastor? Fora do padrão de Deus, né? Porque a gente percebe assim, que quando Paulo ele escreve aos escravos, a maioria dos cristãos na época de Paulo eram escravos. Exatamente, né? Não tinha nem salário. Não tinha nem salário. Ele vai escrever lá em Efésios capítulo 6 que os servos, os escravos, devem trabalhar para os seus senhores como se trabalhassem para Deus. Né? Então eles tinham que trabalhar de uma forma excelente, embora escravos, embora propriedade de outra pessoa, mas deem bom testemunho. Sim. E o que a gente não encontra, né? Infelizmente, né? Em muitos, né? Não todos, né? Então nós temos essa prática infeliz, né? De ação trabalhista por qualquer coisa, que vai desestimulando os empresários, aqueles que podem abrir portas de emprego, vai desestimulando. Né? Exatamente. Porque qualquer coisa é reclamação trabalhista, qualquer coisa, né? Já entra reclamando no trabalho. Então, é uma indústria da ação trabalhista. Né? Exatamente. Então, quer dizer, é claro que ninguém deve sofrer prejuízo, ninguém deve ser injustiçado na sua relação de trabalho. Claro que não, para isso que existem as leis trabalhistas. Mas existem coisas que fogem ao bom senso, né? Fogem àquilo que é honesto. Né? A pessoa abriu a porta lá para admitir, né? Fez tudo aquilo que a lei pediu, etc. E no final, a pessoa que se diz crente, né? Pede para mandar embora, né? Para conseguir lá os recursos, tudo tal, e entra com uma reclamação trabalhista. Como é que pode um negócio desse? Né? Muitas vezes sem até ter esse direito. Então, é isso que eu estou falando. Foi tudo direitinho, só que ali, né? Exatamente. Só para quê? Para ganhar dinheiro. Só que com isso prejudica outras pessoas. Né? Hoje nós não vamos entrar em alguns âmbitos no sentido, por exemplo, várias áreas, né? Tem uma delas que é muito importante. O pastor tem, não nesse sentido, o pastor tem falado muito na igreja, nas suas mensagens sobre santificação.
Mas isso em outros âmbitos, né? Por exemplo, política, na medicina. Sim. Bom, mas vamos deixar para outro dia. Esse é o padrão, né? O padrão tem que dar bom testemunho. Testemunho independente de onde seja. Se é engenheiro, se é médico, não importa, né? Tem que dar bom testemunho. E em resumo, o padrão de vida exigido pelo Senhor Deus é a vida no Espírito Santo. Né? Viver debaixo da influência direta do Espírito de Deus. Sim. Assim como Jesus se manifestou entre nós 24 horas por dia, cheio do Espírito Santo. Sim, pastor, o tempo já está acabando aqui, infelizmente, mas eu já vou deixar minha mensagem. Você que nos acompanha, que é um padrão de Deus, vai para a palavra de Deus, estude a Bíblia. Ali, graças a Deus, na nossa igreja nós temos ali a nossa escola bíblica, temos um curso de teologia, por enquanto online, né? Não sei até quando vai, mas Deus sabe, né, pastor? Deus sabe. Então, pastor, eu quero deixar minha mensagem, vou deixar para o pastor encerrar. A mensagem que eu quero deixar para você é da palavra. Faz igual o apóstolo Paulo, examina tudo e retende o bem. Aquilo que faz bem para você, pode ter certeza, você vai ter um padrão de vida de acordo com a palavra de Deus. E que vai ser abençoado diretamente pelo Senhor. Eu deixo aqui a palavra que Paulo deixou aos Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz: sejam meus imitadores como eu de Cristo. Assim seremos verdadeiramente abençoados, ok? Deus abençoe e até o próximo programa. Até mais. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.